Rápido, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 em diante. Você que nos acompanha nesse momento, já pegue sua Bíblia, a igreja local também, amados. Você que tem Bíblia, abra, ok? Não deixe ela fechada, abra, vamos ler aqui, vamos interagir, porque a gente, na verdade, precisa testificar e testemunhar na palavra o que a palavra quer nos falar, o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar, amém? Amados, hoje a gente está reunindo aqui um passo de fé, e é sempre importante falar de fé, amém? Porque a fé, ela é a essência que nos liga a Deus, ela é o poder de Deus que em nós habita, e é a maneira que nós, o seu povo, iremos nos relacionar com Ele para conhecer a sua vontade. Mas eu quero compartilhar aqui nesse livro, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 em diante. Amados, fica lá no Novo Testamento, nas epístolas, ok? Vocês, de fé, dessa igreja de Tessalônica. Olha só o que a palavra fala. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, é muito tremendo nós podermos observar como esse apóstolo, o apóstolo Paulo, fez uma obra tremenda através do seu testemunho, através do seu apostolado na igreja dos Tessalonicenses. Você vê que o apóstolo Paulo escreve essa carta a eles, e o apóstolo Paulo, ele se lembra. E a palavra do Senhor diz que ele e Tito, Timóteo e Silvano, eles oravam sem cessar, porque eles se impactavam com o resultado da fé que esse povo abraçou. E é tremendo nós podermos ver, amados, que uma pessoa de fé, ela é a resposta do trabalho daqueles que amam a Deus, amém? Pessoas de fé, elas são a resposta que Deus precisa para marcar uma geração. Hoje nós, infelizmente, na nossa geração, infelizmente a igreja do Senhor, ela segue avançando, mas uma boa parte da igreja, amados, não avança. E todos nós, quando eu digo todos nós, eu também falo por mim, eu falo por todos nós que cremos, nós devemos nos preocupar. Qual é a operosidade da nossa fé? Qual é o testemunho que a nossa fé está manifestando? Qual é a essência que a nossa fé está manifestando? Qual é a dimensão que as pessoas elas vão lembrar de nós? Amados, porque sempre quando a gente vê uma pessoa que precisa de oração, a gente se importa com ela, porque às vezes quem precisa ou quem pede muito oração está passando por uma tribulação, está passando por um difícil, pede que a igreja se comprometa, pede a igreja. Os irmãos da fé, eles possam entrar em uma guerra com essa pessoa. Mas nós, amados, vê a menção que a palavra do Senhor mostra de uma igreja que ela marcou através do seu testemunho, através da sua vida, através do seu relacionamento, através daquilo que eles manifestavam, através de um testemunho poderoso que incentivava cada dia mais aquele homem de Deus que através da sua vida depositou seu trabalho, depositou o seu serviço, depositou a palavra que ele recebeu de Deus. Você vê que o apóstolo Paulo
o apóstolo Paulo diz assim: eu lembro de vocês e oro por vocês sem cessar, porque a fé que vocês manifestam, ela é uma resposta de tudo aquilo que eu orei, de tudo aquilo que com intensidade eu depositei na vida de vocês. Amém? Você vê, amados, que quando uma pessoa ela necessita de oração, ela pede oração, e é dever de todos nós podermos orar um pelos outros. Amém? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas eu quero falar para você que é mais maravilhoso ainda orar por alguém que manifesta essência, que manifesta poder, que manifesta fruto, que manifesta uma diligência na sua intensidade de fé. Amados, como é bom nós podermos nos levantar e orar diante de Deus assim: Senhor, abençoa ainda mais essa pessoa, para que ela cresça ainda mais, para que ela desate ainda mais, para que ela possa testemunhar ainda mais de tudo que tu tem realizado na vida dela. Amém, amados? E nós, como o povo de Deus, nós devemos ter essa natureza. Orem por mim, porque eu estou em uma obra, Deus está prosperando, Deus está me usando, Deus está manifestando poder, Deus está fazendo algo extraordinário através da minha vida. Então, quero convocar todos vocês a estarem comigo, porque através do meu modelo de fé, vocês veem a operação da nossa fé, e através disso, amados, a igreja ela segue crescendo e amadurecendo. Amém? Nós estamos muito acostumados só a ouvir relatórios negativos, né? Orem, porque nós não estamos bem. Orem, porque nós estamos em guerra. Orem, porque nós estamos em um momento muito difícil. Amados, é necessário orar por tudo isso? Sim. E eu creio que todos aqui já praticam muito bem. Amém? Nós temos a aliança de podermos orar um pelos outros como igreja, como irmãos em Cristo. Mas eu quero, amados, que vocês sintam o precioso sabor, assim como o apóstolo Paulo sentiu, de orar por um povo que segue manifestando uma fé operante. Posso ouvir amém? Olha só, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Então você vê que a igreja de Tessalonicenses é uma igreja firme. Repita comigo assim: firme. É uma igreja que não é, amados, dobre, ela não titubeia em dois pensamentos. É uma igreja que recebeu a palavra com intensidade. Uma igreja que recebeu a palavra não como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, viva, eficaz, poderosa. E por isso, amados, você vai ver aqui nessa epístola que essa igreja marcou uma geração. O testemunho de fé desse povo era visto e falado em todas as redondezas. Olha que tremendo, não é? E você vê que essa igreja, amados, era uma igreja idólatra. Antes, quando o apóstolo Paulo entra para fazer um trabalho, para dar testemunho de Cristo no meio desse povo, e eles já vinham de uma missão muito árdua, amados. E eles são ousados em testemunhar, eles são ousados em falar. O apóstolo Paulo com a sua comitiva eram ousados em dar testemunho da sua fé. E essa igreja, eles receberam esse testemunho de maneira redondinha, totalmente entregues ao que foi ministrado a eles. Amém? Olha o versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Versículo 5. Porque o nosso evangelho, olha o apóstolo Paulo falando, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Amado, preste atenção, preste atenção.
Quero falar que as mulheres, os jovens, as crianças, a todos. Amados, o Evangelho, o poder da revelação da palavra, o poder de Cristo, ele só será, de fato, aperfeiçoado em nossa vida se nós recebermos dessa maneira. Eu tenho falado sobre a fé que vence o mundo, mas existe uma maneira, repita comigo assim, uma maneira. E é uma maneira que hoje poucos corações recebem. Mas é a maneira de Deus trabalhar. Posso ouvir amém? É a maneira de Deus trabalhar. Porque quando eu recebo a palavra, amados, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, então essa palavra ela vem até mim e ela se torna viva. Amém? Ela se torna viva. Ela não chega até um povo que recebe ela somente como uma história, somente como um conselho, ou somente como uma direção qualquer, mas ela chega no espírito de alguém que deseja transformação com poder. E é isso, amados, que nós desejamos ver em nossos dias. A palavra alcançar com poder, a palavra libertar com poder, a palavra operar com poder. Amém? Mas essa palavra ela não vai chegar dessa maneira se você não receber dessa maneira. Porque se você recebe com incredulidade, ela não vai produzir nada. Não irá produzir. E a nossa fé, ela só aumenta se nós tivermos experiência. Somente. Seja ela em receber a palavra e crer, e seja ela em receber a palavra e praticar. Agora é interessante que nós vemos em nossos dias um povo que recebe a palavra de uma maneira vazia, de uma maneira qualquer, de uma maneira fútil. E eu quero dizer para você que a palavra do Senhor não é isso, ela é poderosa, ela é operante, amém? A palavra do Senhor é viva. E nós devemos aplicar ao nosso coração a vida da palavra. Porque, sendo assim, nós iremos ver, nós iremos experimentar de grandes experiências. Amém? Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Amados, é importante. Você já parou para avaliar qual é o impacto da sua fé, até mesmo sobre as suas próprias experiências? Você já parou para fazer isso? Você já parou para tirar um tempo e você recordar como foi a ação de Deus em uma determinada prova, em um determinado tempo da sua vida, em que você se entregou à palavra? Você já parou para fazer isso? Porque se você não parou para fazer isso, você está falhando. Porque quando nós lembramos de guerras que nós vivemos, e nós passamos a lembrar daquela experiência, e recordar como Deus agiu, qual foi a experiência, como o teu coração queimava em oração, em busca, em desejo de crescer mais. Você já parou para avaliar isso? Porque às vezes a gente passa por experiência, a gente vence e aquela experiência ela fica para trás. Não pode, porque a nossa fé, ela se alimenta da experiência que nós tivemos com Deus, amém? Até porque quando vem uma outra luta, uma outra prova, amados, nós precisamos ter uma referência de como Deus agiu, como Deus falou, como Deus usou ferramentas, como Deus produziu resultado, qual foi a nossa decisão, qual foi a renúncia que nós fizemos, qual foi a aplicação, a operosidade da nossa aliança com Deus que produziu resultado. Amém? Porque nenhum de nós está aqui do nada. Nenhum de nós estamos aqui do nada. Nós estamos aqui porque um dia nós cremos, estamos aqui porque um dia nós ouvimos, e estamos aqui porque um dia
uma experiência marcou o nosso espírito. Amém? Eu posso falar por mim, eu estou aqui por isso. Eu estou aqui por isso, amados. Porque um dia, uma experiência marcou o meu espírito. E hoje, amados, eu posso dar testemunho que não somente uma, mas muitas experiências marcaram a minha vida com Cristo. Amém? E é essa operosidade que todos nós devemos sair, amados, cavando no nosso coração. Porque a igreja hoje, ela cava experiências falidas. A igreja hoje, ela mergulha em experiências onde ela fracassou, aonde não teve resultado. E sabe aonde você dá lugar à apostasia, credulidade, porque ela vai crescer. Ela vai tomar lugar no teu espírito. E nós, amados, não podemos deixar de maneira nenhuma a incredulidade tomar lugar no nosso espírito. Amém? De maneira nenhuma. Mas nós precisamos fazer como essa igreja, que em meio a muita tribulação, em meio a muito sofrimento, em meio, amados, a muitas pendências, em meio até mesmo à idolatria, porque eles eram um povo totalmente idólatra. E eles abriram mão de tudo e se entregaram, amados, à fé, ao poder de Deus que eles ouviram. E dessa maneira, eles se tornaram, diga assim, se tornaram imitadores de uma fé genuína. Amém? Então você, que o apóstolo Paulo diz assim, a fé de vocês é tão poderosa que vocês se tornaram meus imitadores e imitadores do Senhor Jesus. Olha que tremendo, não é? Isso é extraordinário, isso mexe comigo, amados. Porque o apóstolo Paulo, ele foi um homem que ele alcançou uma dimensão de perfeição tremenda. E ele disse assim, olhe para mim, olhe para a minha fé, olhe para o meu proceder, olhe para as minhas obras, olhe o que eu faço. E está aqui, né? O seu apostolado marcou uma geração que de fato recebeu o testemunho de fé dele, e se tornou tão operante quanto ele. Então, isso é um grande exemplo para nós. É um grande testemunho para nós. Vamos seguir dessa maneira, sabendo, amados, que a nossa fé, ela deve se tornar modelo. Diga assim, modelo para todos. Diga assim, a minha fé deve se tornar operante, a ponto que todos olhem para mim e vejam excelentes resultados. Amém? O meu tempo é muito curto, mas eu já quero deixar essa pequena palavra para você, para que você possa meditar, para que você possa avaliar aonde a tua fé está impactando. Se a tua fé está impactando você mesmo. Porque quando nós passamos por algumas lutas e nós vencemos, a gente às vezes olha para trás e diz assim, meu Deus, como eu venci essa área. Meu Deus, como Deus me arrancou disso. Meu Deus, hoje eu sou mais que vencedor nessa área, que era uma área de escravidão, e hoje eu posso gozar, eu posso me alegrar de frutos verdadeiros. Amados, a gente precisa ter essas experiências, amém? Nós precisamos lembrar desses passos, amém? Nós precisamos recordar como no início, como Deus agiu, como Deus operou, como Ele se mostrou grandioso, como Ele se mostrou soberano. E como você conseguiu sair de um nível e entrar em outro por um milagre, por causa da mão poderosa do Senhor. Aleluia! Então vamos ficar de pé nesse momento e vamos agradecer a Deus. Porque é de fé em fé, amados, de glória em glória, que nós podemos romper